Olá, tudo bem com você? Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes, que atrapalham muito, muito mesmo a vida da gente, não só no emagrecimento, mas como aqui o foco é emagrecimento, nós vamos voltar mais para esse assunto, só para você entender um pouquinho sobre crenças limitantes. Aqui eu trago um resumo, né? Porque esse conteúdo, se tu pesquisar, você vai ver que vai muito além, vai muito longe aí. As crenças limitantes vêm interferindo na nossa vida há muito tempo sem a gente saber. São coisas que a gente traz até da infância. Então vamos entender um pouquinho aqui nessa aula. Você já se perguntou por que não conseguiu emagrecer ainda? Por que voltou a engordar? Se você tem uma resposta para isso, certamente terá muita dificuldade para emagrecer definitivamente. Aqui faltou, se você não tem uma resposta para isso. Porque a gente tem que entender o que é crenças limitantes, né? Aqui foi uma falha minha. Peço desculpa para você. Você não deve ter ouvido muito das tais crenças limitantes, mas você sabe o que elas realmente são? A gente ouve muito, né? Hoje em dia já se fala muito sobre crenças limitantes, mas o que são crenças limitantes? Crença é todo pensamento que você não questiona, apenas repete e ele é uma verdade para você. Muitas vezes você nem sabe o porquê, mas veio, tá lá desde a sua infância atrás, está no seu subconsciente, você se limita àquilo, mas você nunca parou para questionar e perguntar o porquê. Vamos explorar um pouco sobre a natureza das crenças e como são formadas antes de identificá-las, mudá-las ou fortalecê-las, e qual o papel delas no fator peso, e como podemos utilizá-las no nosso favor no emagrecimento consciente. Utilizar o poder de uma crença pode e vai mudar profundamente a sua vida em todos os níveis. Crenças limitantes são aqueles pensamentos que nos impedem de crescer, de emagrecer, de ter mais resultado na vida. É o que eu falei para vocês um pouco antes, que não é só, aqui a gente vai focar mais no emagrecimento, mas essas crenças limitantes estão atrás de muitas coisas erradas que dão na nossa vida e muitas vezes a gente até desconhece. A gente não sabe que é uma crença limitante que tem ali e realmente está limitando a vida da gente, as nossas ações, as nossas atitudes. E se você não parar para pensar e questionar e decifrar quais são essas crenças limitantes, tu vai ficar naquela rotina de repetindo os mesmos erros e não entendendo o porquê você está falhando naquele quesito, seja lá de crescimento pessoal, de emagrecer, alguns resultados da sua vida, você vai estar limitado àquilo, sempre repetindo, sempre fazendo a mesma coisa, reclamando e não sabe o porquê, não sabe qual é a fonte, o que está te prejudicando. Vamos ver aqui alguns exemplos das crenças limitantes. Aí tu aproveita e verifica se tu se identifica com algumas delas. Emagrecer é difícil, dieta é ruim, eu não consigo emagrecer, meu metabolismo é lento, eu sempre fui assim, por isso eu não mudo, eu sou ansioso. Para emagrecer, só fechando a boca. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ou as pessoas falam isso pra gente, não, você quer emagrecer? Fecha a boca. Simples assim, né? Bom se fosse simples. Tem que malhar muito para emagrecer, academia é chato, paniquete não tem nada na cabeça, jogar comida fora é pecado. Aqui a gente cresce muito com isso, né? Que as mães falavam pra gente na nossa época, tem que comer tudo, jogar comida fora é pecado, tem muita criança passando fome no mundo, e com isso você cresce com aquilo, você come tudo que está no seu prato. Hoje, quem tem filhos, come o que está o resto dos filhos que largam, tudo porque é pecado, é uma crença limitante que a gente vem desde a infância. Não posso jogar comida fora, pois tem muita gente passando fome no mundo, eu prefiro ser inteligente que bonita, e por que não as duas, entendeu? Mas tem muito essas falsas metáforas, né? Essas crenças limitantes que a gente ouve e acaba ficando no nosso subconsciente. E acredite ou não, a gente trabalha nesse subconsciente e é complicado o quanto atrapalha essas crenças na nossa vida.
Beleza não põe à mesa, o que importa é a beleza interior, e isso é só algumas delas que eu trouxe aqui. Mas existem muitas crenças limitantes aí que atrapalham a nossa vida. Como surgem as nossas crenças limitantes? A maioria das nossas crenças surgem e se instalam geralmente na primeira infância, até cerca dos 7 anos, tanto as positivas quanto as limitantes, porque existem também as crenças positivas, não só as limitantes. Acontecimentos posteriores podem ir modificando-as. Não conheço nenhum adulto que ainda acredite em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. Algumas delas continuam vivas e presentes com a nossa emoção e significado e adquiriram no momento da nossa formação. Outras podem ser formadas ao longo da nossa vida, com alguma tragédia, alguma coisa que acontece, uma separação, um divórcio, uma perda. Daí são outras crenças limitantes que a gente adquire aí durante a nossa formação. É através das situações repetidas ou alguns traumas que a gente sofre. Entenda suas crenças limitantes. Você precisa fazer um reconhecimento interno para identificar quais crenças limitantes você possui. Vamos lá? Como fazer? Você vai precisar utilizar seu poder de observação interno e externo. As crenças limitantes sempre surgirão quando você estabelecer algum objetivo, como por exemplo emagrecer. A sua mente impede que você tome certas atitudes em direção a elas, mesmo sem razões lógicas aparentes. Provavelmente você vai perceber pensamentos como: eu não consigo fazer isso, porque porque meu metabolismo é lento. Porque minha família é de obeso mesmo. Porque já passei dos 40 anos. Então você vai perceber. Você vai analisar e vai perceber que quando você der esse start aí, assim, não, esse ano eu quero emagrecer, vai vir esses pensamentos. Aí você anota eles, porque isso são suas crenças limitantes. Fique atento a isso, porque muitas vezes a gente faz isso numa rotina que você nem percebe. Você está ali no automático, fazendo sempre tudo no automático, tudo na correria do dia a dia, até seus pensamentos ficam no automático, te atrapalham e você nem percebe. Já tentei diversas vezes e não consegui emagrecer. Já fiz todas as dietas. Acho que não consigo continuar ou começar um processo. Vai vir esses pensamentos. Quando vier esses pensamentos, pare o que estiver fazendo e anote a situação e a frase que vem em sua cabeça naquele momento. No começo vai ser um pouco chato, mas façam isso que vai ser eficiente aí no processo de vocês. Até para vocês distinguir quais as crenças limitantes que estão atrapalhando vocês. E só descobrindo essas crenças que vocês vão conseguir trabalhar novas crenças e destruir esses maus hábitos, essas crenças que estão limitando vocês. Nesse exato momento, você identifica a sua crença limitante. Faça esse exercício diariamente. Eu sugiro fazer pelo menos por uma semana. Numa semana é suficiente para você distinguir quais são todas as suas crenças limitantes aí que está te atrapalhando. Sempre observando cuidadosamente e anotando, até que os padrões comecem a se repetir. Sinal de que você já deve ter detectado, se não todas, pelo menos a maioria das crenças limitantes. Encontrar a origem ou a causa de uma crença limitante significa descobrir qual é a situação de sua vida em que ela foi instalada. Isso pode ser útil para entender as emoções relacionadas à crença limitante. Algumas vezes, só o fato de você se reconectar com a experiência original já dará elementos para quebrar a crença. Como é possível quebrar esse tipo de padrão de comportamento? As pessoas gostam de dizer que isso é muito difícil. Outra crença limitante aí. Mas, na verdade, é um processo que exige um pouco de paciência e perseverança. O que eu posso colocar mais aqui, um ponto, é a constância. É fazer todo dia um pouquinho e não desistir. A grande dificuldade normalmente reside em se dar conta do problema, porque com essas crenças atuam diretamente do subconsciente. Frequentemente a pessoa não consegue perceber que está se auto-sabotando. É o que eu falei, muitas vezes você faz lá que nem um robozinho lá, está fazendo, está pensando, está agindo no automático. Então você nem percebe. Então você vai fazer essa mudança de hábito, então você já começa a observar, parar e ver quais são as crenças que estão te limitando. Vai vir. Você ficar atento a esses sinais e fazer anotações. Não adianta deixar na mente também que ela é traiçoeira. Sempre anotar tudo. E sem essa percepção, nenhum progresso é possível.
Vou listar algumas sugestões de frases que você pode repetir para si mesmo até você acreditar fielmente no que fala. Como dizem por aí, uma mentira repetida 1000 vezes passa a ser a mais pura verdade. Eu sou magro, eu como e não engordo, aqui ficou dois como, erro de digitação. Meu metabolismo é super rápido, eu sou uma pessoa feliz e saudável, eu tenho uma mente magra, eu adoro comer comidas que me fazem bem, eu sou calmo e equilibrado, tudo que eu quero eu consigo com muita facilidade, a cada dia estou melhor. Atenção, não é só falar e esperar que as coisas caiam do céu. Você vai estar fazendo essas afirmações positivas, mas não é só isso. É falar e fazer, né? Esperar até entrar no automático também. A fala vai potencializar suas ações, fazendo que você tenha mais resultados. Então é repetir, serviço de formiguinha lá, um pouquinho todo dia, repetir, repetir, mesmo que tu não acredite no início, vai fazendo, até que isso se torne mais real e crie também no seu subconsciente aí, que fique no automático essas crenças, essas afirmações positivas aí para ajudar, ok? Para você mudar a sua mente, você precisa mudar o que você acredita. Então, fazer sempre essas afirmações positivas aí é um exercício para vocês aí, que fica aí. E o outro exercício é tirar uma semaninha aí, ficar atento às crenças limitantes, né? Quando vinha aquele pensamento ruim, aquela coisa de derrota, de que você não vai conseguir, você fazer essa anotação e tentar quebrar esse padrão aí, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês aí sobre crenças limitantes. Trouxe um resumo bem, porque isso é uma matéria aí que dá uma semana de conteúdo aí para vocês, mas eu tentei reduzir ao máximo aí para não tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que nosso tempo é nosso bem mais precioso, né? Então, o quanto mais rápido aí vocês entenderem sobre o assunto, já começar a aplicar aí na vida de vocês, tenho certeza que vai dar muitos resultados bons aí, que esse ano vai ser um ano extraordinário, ok? Então, bora lá e sucesso para todos.